A maioria de nós vive como se soubesse exatamente quem é. Temos um nome, uma história, lembranças, dores, sonhos, e chamamos tudo isso de eu. Mas e se o eu for apenas uma construção? Jiddu Krishnamurti, em suas conversas com o físico David Bohm, fez uma pergunta simples e devastadora: o que somos quando não nos agarramos às memórias? Para Krishnamurti, o ego não é uma entidade real, é uma atividade mental, um movimento constante do pensamento que tenta se afirmar, se proteger e se prolongar. É memória tentando permanecer viva. Só que essa memória, por mais convincente que pareça, é o que nos separa da realidade viva do agora. Enquanto pensamos a partir de ideias fixas sobre quem somos, não conseguimos ver o mundo como ele é. Este vídeo é um convite. Vamos juntos explorar de onde vem o eu, como ele se sustenta, por que ele gera conflito e o que acontece quando olhamos para tudo isso sem nenhuma tentativa de mudar ou corrigir, apenas observando com lucidez. Talvez, nesse olhar silencioso, o que somos além do pensamento comece a emergir. E antes de seguir, me conta nos comentários. Você já teve a sensação de que seu eu não é tão sólido quanto parece? Já percebeu esse movimento automático da mente se afirmando? Krishnamurti começa com uma constatação simples. O eu é uma ideia construída ao longo do tempo. Desde crianças, ouvimos frases como "você é inteligente", "você é difícil", "você é bom nisso". Com o tempo, essas impressões se acumulam, criando uma imagem de identidade. Mas quem é esse eu que diz "eu sou assim"? Na visão de Krishnamurti, o eu é uma continuidade do pensamento, uma narrativa composta de lembranças, comparações, experiências passadas e projeções futuras. Esse eu nunca é real no presente. Ele é sempre um reflexo do ontem ou uma fantasia do amanhã. E, paradoxalmente, é esse falso centro que toma decisões, cria expectativas e julga tudo à sua volta. O problema não é o pensamento em si, mas o fato de que passamos a acreditar que esse eu é quem realmente somos. A partir daí, vivemos em defesa constante. Qualquer crítica se torna uma ameaça, qualquer perda, um colapso. Krishnamurti nos convida a olhar com atenção. Há um eu que observa, ou apenas o movimento da mente tentando se definir. Ver isso profundamente pode ser o começo de uma mudança radical, não como um novo conceito, mas como um fim silencioso da ilusão. Para Krishnamurti, o ego é inseparável da memória. Toda experiência que marcamos como minha, uma dor, uma conquista, uma humilhação, é guardada como um registro pessoal. Com o tempo, essas memórias formam uma identidade. Mas ele pergunta: por que carregamos esse peso? Por que nos dá segurança? O eu baseado em lembrança nos oferece uma sensação de continuidade. Só que essa continuidade também gera separação. Quando me identifico com minhas memórias, começo a me comparar com os outros. Surge o medo de perder o que tenho, a inveja do que o outro conquistou, o orgulho pelo que fui. Krishnamurti chama isso de condicionamento. Vivemos presos a padrões de pensamento que se repetem automaticamente. E quanto mais alimentamos esse movimento, mais ele nos domina. Curiosamente, a mente tenta sair desse ciclo usando os mesmos instrumentos: pensamento, esforço, desejo de controle. Mas, segundo Krishnamurti, é justamente esse movimento que precisa cessar. A transformação não acontece através da memória, mas através da observação direta. Observar o funcionamento do ego em tempo real, sem condenar, sem justificar. Quando a mente vê isso com total clareza, a memória perde seu poder de controle e algo novo pode surgir, uma consciência que não se apoia no passado.
Conflito interno não é algo que acontece por acaso. Na perspectiva de Krishnamurti, ele é o próprio movimento do ego tentando manter o controle. Pense em uma situação comum. Você quer mudar um comportamento. Decide ser mais calmo, mais produtivo, mais amoroso. Mas logo surge uma tensão. Uma parte de você que quer mudar, outra parte resiste. Esse atrito, segundo Krishnamurti, nasce da divisão criada pelo próprio pensamento. Um eu ideal tenta dominar o eu real. Mas será que existe realmente essa dualidade? Ou será que é só o pensamento se dividindo e lutando consigo mesmo? Toda tentativa de controlar o que somos parte da ilusão de que existe um controlador, separado daquilo que se quer controlar. Mas se olharmos com profundidade, veremos que o controlador é parte do mesmo movimento. O conflito não liberta, ele apenas reforça o centro do eu, aquele que quer se tornar melhor, mais sábio, mais espiritual. Krishnamurti propõe uma alternativa radical: parar de lutar. Não no sentido de se conformar, mas de observar sem resistência. Quando não há mais desejo de mudar ou manter, o conflito perde o combustível, e nesse silêncio, a mente pode se libertar do próprio ego. Krishnamurti afirma que só há verdadeira transformação quando a observação acontece sem o observador. Pode parecer contraditório. Como observar algo sem ser um observador? Mas aqui ele está falando de um tipo de olhar que não parte da mente condicionada. O observador, no sentido tradicional, é o eu olhando para si mesmo. Mas esse eu já tem opiniões, medos, desejos. Ele já chega no momento carregado de passado. Então, o que vê, na verdade, é o reflexo das suas próprias ideias, não a realidade. Para Krishnamurti, observar sem o observador é estar totalmente presente. É ver o medo sem rotulá-lo, sentir a raiva sem justificar nem condenar. É olhar para um pensamento sem se identificar com ele. Essa forma de observar não é passiva, mas profundamente ativa. É uma atenção viva, que vê sem filtrar. E essa atenção por si só transforma, não por esforço, mas por clareza. Quando a mente está plenamente consciente do seu próprio movimento e não tenta modificá-lo, ela começa a se aquietar. Nesse silêncio, não há mais separação entre quem observa e o que é observado. Há apenas a verdade do momento, nua, sem distorção. E nessa verdade, o ego se dissolve. O ego sobrevive através de imagens. Imagens sobre quem somos, sobre o que devemos ser, sobre como o mundo deveria funcionar. Vivemos cercados por representações e raramente tocamos a realidade. Krishnamurti insiste: enquanto estivermos presos a essas imagens, não há liberdade. Porque toda imagem gera expectativa, e toda expectativa, inevitavelmente, gera frustração. Mas o mais perigoso é que essas imagens moldam nossa percepção. Você olha para uma pessoa e já rotula. Olha para si mesmo e se compara. Olha para a vida e exige que ela siga um roteiro. Essa rede de imagens não é inofensiva. Ela é a base da ilusão. Ver a verdade, segundo Krishnamurti, exige que vejamos a imagem, não como realidade. Quando identificamos que estamos projetando, algo se abre. A mente começa a se esvaziar de seus velhos filtros. E nesse espaço limpo, a vida se mostra como ela é, não como gostaríamos que fosse. A liberdade surge não por conquista, mas por descondicionamento. E isso só acontece quando deixamos de lado toda a imagem, inclusive a do eu. A verdade não precisa de intermediários. Ela só precisa de um olhar livre. Não é fácil encarar que o eu, com o qual tanto nos identificamos, é apenas um movimento do pensamento. Mas essa é precisamente a chave que Krishnamurti nos entrega em suas obras.
Enquanto continuarmos presos a memórias, ideias fixas e imagens mentais, o ego seguirá moldando nossa percepção, criando conflitos, medos e separações. O convite dele é direto. Observe tudo isso, mas observe sem esforço, sem controle, sem julgamentos. Não tente mudar o ego. Veja o ego. E nessa visão clara, algo extraordinário pode acontecer. O silêncio. Não um silêncio imposto, mas um silêncio que surge quando a mente para de se mover compulsivamente em busca de segurança. Nesse silêncio, não há mais quem observa. Há apenas o observar. E talvez, pela primeira vez, experimentemos o que significa estar em contato com a realidade, sem distorção, sem o passado, sem o eu. Só a vida, pulsando aqui e agora. Se esse vídeo te provocou alguma reflexão, deixa nos comentários o que mais te tocou ou te desafiou nessa investigação. A sua escuta também nos inspira. Agora, se este conteúdo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!